Bem-vindos ao canal do Pastor Valença. Hoje temos uma mensagem muito especial, mas antes de começarmos, se você deseja receber conteúdos que edificam e transformam vidas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com amigos e familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Solta a vinheta. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha, hoje é um dia que a gente deveria fazer grandes reflexões durante toda essa semana. Estamos encerrando esse dia e eu queria lembrar de alguns acontecimentos nesse dia, há 2025 anos atrás, possivelmente, o dia ao qual Jesus Cristo começa a viver situações muito difíceis na vida dele. Primeiro, uma situação boa, ele vai preparar a ceia, algo que ele tinha uma expectativa muito grande, de fazer aquele momento com os discípulos. Mas na ceia, ele tem que revelar o que ia acontecer na vida dele, e também revelar na mesa aquele que iria traí-lo. Olha que coisa interessante. Então, na mesa da alegria também estava a mesa da tristeza, das dores, do medo, da insegurança, da incerteza. E se criou um clima, né? Eu acredito que ficou todo mundo assim, será que é ele? Porque ele está pensando que sou eu? Enfim. Mas é interessante que ele diz, aquele que eu der o pão molhado de vinho, né? É esse que vai ser aquele que vai me trair. Mas a coisa ficou tão assim que nem todo mundo percebeu. Pedro ali recebe a experiência da conversa de que vai negar Jesus Cristo. Ali naquela mesa, Jesus institui, né? Faz a instituição da ceia do Senhor, agora não mais aquela ceia judaica, agora a ceia cristã, a ceia a partir daquela referência de Jesus Cristo, da morte do Cristo na cruz, simbolizado pelo fruto do trigo, o pão, e o fruto da vide, o vinho ou o suco de uva, como quiserem pensar. E aí Jesus diz que aquilo ali era o corpo e o sangue dele, e ele diz assim, da nova e da eterna aliança. Ele lava o pé dos discípulos, provando humildade. Olha, é uma quinta-feira fantástica, de momentos de muita tensão. E olha, tem uma coisa interessante. Ele vai para o Getsemane e ali ele vai para orar, sabendo de que ele ia ter que enfrentar a dor da morte, da cruz, a crucificação terrível, a humilhação. E aí é interessante, porque num momento lá que ele está reunido com 3 dos seus discípulos, entre ele e Pedro, ele voltava e encontrava os discípulos dormindo. Ele disse, olha, para vocês estarem em oração junto comigo, para me fortalecer, e eles dormiam. E a Bíblia diz que eles transpiravam gotas de sangue, o suor meio com sangue, tamanha era a pressão, o medo, a insegurança. Jesus era 100% homem. E ele faz uma oração ao Pai, dizendo, Pai, se o Senhor puder, afasta de mim essa situação, afasta de mim essa cruz, esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Porque ele sabia por que ele tinha nascido. Ele nasceu para isso, está lá em João 17, que diz, eu vim, não foi ninguém que me matou, eu me entreguei. Você entende? Jesus se entregou, porque ele sabia que havia poder de Deus para ressuscitar a vida dele. Tudo, desde Gênesis 3,15 já tinha sido feito essa promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas que ele seria ferido no calcanhar. Tudo isso acontecendo no mesmo dia, aí ele é aprisionado, Judas o trai simplesmente por 30 moedas, mas vai lá no Getsemane e dá um beijo na face de Jesus. É interessante porque Jesus ele diz assim, o que você quer, amigo? Olha, dizendo assim, olha, você ainda tem a oportunidade de se arrepender, de confessar, dizer, eu errei, Jesus, eu pequei, eu lhe traí, me perdoe. E com certeza, Jesus perdoaria. Porque a oração do Pai Nosso é perdoar para ser perdoado. É muito lindo, Deus é lindo demais, é maravilhoso. E Jesus é levado a Caifás, ao sinédrio, humilhado, cuspido, machucado, esbofeteado. Pedro nega,
aquilo que ele já tinha conversado com Jesus na ceia. E a ceia é fantástica, a ceia é um bate-papo de Jesus maravilhoso. Depois, se você tiver a oportunidade de ler João, capítulo 14, 15, 16, 17, 18, vai trazer muito esse conteúdo, e é tão lindo. Mateus vai trazer a conversa do sermão escatológico. Gente, é muito conteúdo, é uma quinta-feira rica. E aí Jesus tem um encontro face a face com Pedro. Agora, depois da negação, Pedro cai em prantos. Pedro se acaba de chorar. A Bíblia fala de um choro amargo, dolorido, sofrido, porque ele vê Jesus ali. Eu imagino Jesus já todo marcado pela violência dos fariseus, dos escribas, daqueles mestres da lei, todo mundo louco para matar Jesus, porque Jesus estava incomodando. Jesus estava trazendo uma verdade meio a uma mentira camuflada. É muito interessante isso. E assim a quinta-feira ela vai se encerrar exatamente com essa caminhada de Jesus para ser levado para diante da corte romana, para que ele fosse julgado, Herodes, enfim, que ele passasse pela mão de todos aqueles que nenhum poderiam fazer nada, porque a cruz tinha que acontecer e Jesus tinha que enfrentá-lo. Tanto é que Pilatos diz que lava as mãos, mas ele não tinha autoridade e poder nenhum sobre isso. Amanhã, quando eu for fazer a boa noite, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas pense sobre essas coisas. Jesus está voltando, meu irmão, se prepare. Ele contou nessa quinta-feira grandes parábolas, construindo um caráter no nosso coração. Deus abençoe. Tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Lembre-se sempre, Ele não está com raiva de você, Ele te ama. E Ele já está no amanhã, esperando você para te dar as vitórias. Beijo no coração. Fique com Deus, pois que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono.